Bom dia, queridos. A graça e a paz. Meu nome é Manuele e nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Hoje a nossa matéria é sobre a unção da cura, né? Eu espero que você possa enviar aí esse essa ministração para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você sabe que estão precisando ouvir sobre cura. Esse projeto que nós estamos realizando do Centro de Cura mais perto de você é exatamente porque nesse período nós reconhecemos que precisamos fazer a palavra de Deus chegar em lugares que nós fisicamente não conseguimos chegar, não é verdade? Então, por causa disso, nós estamos aqui nessas redes sociais, né? Tanto aqui no Facebook quanto no YouTube. Depois que essa ministração acaba, ela também vai para o YouTube do Centro de Cura, Centro de Cura Rema, tá? Então, aproveita, compartilha nesse momento aí com o pessoal. Eu estou vendo muita gente entrando aí já. Bom dia para vocês que estão entrando. Eu sei que, graças a Deus, né? Porque mesmo em meio a tudo que está acontecendo, Deus nos deu essas ferramentas que nós podemos nos aproximar das pessoas e trazer a palavra de Deus, trazer conforto, trazer consolo para o coração das pessoas. E graças a Deus, amados, por essa palavra, porque essa palavra tem transformado a nossa vida, tem trazido força para o nosso coração, tem feito a gente superar todas essas circunstâncias, firmados na palavra de Deus, cheios de alegria, cheios de força, cheios de fé. Não é verdade? Então eu queria que você fechasse seus olhos agora, nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que a tua palavra seja exaltada nesse lugar, que a tua palavra, Senhor, tenha um norte para as nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, possa chegar em lugares onde agora mesmo nós não podemos chegar, Pai. Nós declaramos essa palavra entrando em hospitais, em UTIs, em casas de pessoas que estão necessitadas nesse momento, Pai. Nós declaramos cura chegando para essas pessoas, porque onde a tua palavra está, vida e saúde estão entrando em contato com essas pessoas. E eu declaro vida e saúde entrando em contato com cada um que está ouvindo essa palavra hoje, em nome de Jesus. Então, gente, nós, como eu estava falando, nós vamos estar estudando hoje um pouco sobre a unção da cura, né? E eu queria começar com vocês indicando um livro maravilhoso, né, do irmão Rega, que também tem por tema esse esse o mesmo título, A Unção da Cura, né, do irmão Kenneth Hagin. Então, você pode adquirir esse livro, pedir aí emprestado a alguém que você sabe que tem. Mas que material maravilhoso que você pode estar se expondo, né, e recebendo mesmo da influência, da vida, do espírito que tem por trás dessas palavras. Eu queria começar com vocês lendo alguns versículos para a gente fundamentar a nossa fé relacionada a esse assunto, tá certo? Queria que você fosse comigo na história da mulher mais famosa do Centro de Cura, que é a mulher do fluxo de sangue. Falando sobre a unção da cura, nós precisamos falar sobre ela também. Quero que você vá comigo lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25, tá bom? Marcos 5, 25. Diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito, com muitos médicos, e tendo despendido tudo quanto possuía, contudo, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Tocou na orla das suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar na orla das suas vestes, ficarei curada. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que virtude, e você vai observar que essa palavra virtude, em algumas Bíblias diz poder, em algumas traduções, né? Você vai ver isso também. Aí ele diz assim: logo Jesus, conhecendo que virtude saía de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e perguntas: Quem me tocou?
e olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada do seu mal. Então, quando as pessoas perguntam, né, o que é a unção, mas o que é que nós podemos caracterizar como a unção? A unção, amados, é esse poder de Deus disponível para realizar alguma coisa. Então, a unção da cura é o poder de Deus disponível para curar. Como a gente está acompanhando aqui na história da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que essa mulher sofreu por 12 anos, mas ela ouviu a fama de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. E lembra, a fé, você já aprendeu sobre isso, né, na quarta-feira, a fé, ela vem pelo ouvir. Então, quando aquela mulher ouviu aquela informação, fé nasceu no coração dela. Fé foi gerada no coração dela, ela já tinha gastado tudo que ela tinha, ela já tinha, digamos assim, investido tudo que ela possuía em favor de ser curada e ela não foi curada. Então, o que acontece? Essa mulher, ela já estava, digamos assim, sem expectativas, sem esperanças, mas ela ouviu algo que trouxe esperança para o coração dela, ela ouviu algo que trouxe expectativas para o coração dela. E veja, é tão maravilhoso saber que, porque ela ouviu, fé nasceu no coração dela, fé foi gerada no coração dela, mas ela não só ouviu, mas tomou uma atitude com aquilo que ela havia ouvido. Ela ouviu que alguém que era poderoso estava livrando pessoas de suas enfermidades, estava perdoando pecados sobre a terra. E ela tomou uma atitude, ela ficava dizendo consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, ficarei curada. E foi exatamente isso que aconteceu quando ela tocou na orla das vestes de Jesus. Poder curador de Deus, ou essa unção, ou essa virtude, saiu de Jesus e entrou em contato com aquilo que estava fora de ordem no corpo daquela mulher. E colocou aquele corpo em ordem. Aquele sangramento estancou imediatamente. E Jesus relata para aquela mulher: olha, de mim saiu virtude e foi a sua fé que te salvou. Então, sabe, amados, existe algo que atrai o poder curador de Deus, que digamos assim, aciona esse poder curador. Nós estamos observando aqui que aquela mulher lá acionou, ativou, manifestou o poder curador de Deus através da sua própria fé. Né? Quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, ela manifestou a sua fé. Antes ela dizia, antes ela falava sobre isso, e agora ela manifesta a sua fé, né? Tocando na orla das vestes de Jesus e recebendo a sua cura. Então vamos continuar aqui. Eu quero que você vá agora, continuando em Mateus, no capítulo 14. Mateus 14, nós vamos ler o versículo 34, tá bom? Diz assim: E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram a Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos e rogavam que ao menos eles pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos que tocavam ficavam curados. Veja, apesar de aqui nós não vermos com totalidade, como na história da mulher de fluxo de sangue, a história de cada indivíduo, mas você observa que as pessoas elas já estavam entendendo. Existe um poder curador disponível nesse homem e que se nós tocarmos nele, nós vamos ficar curados. Então as pessoas empiricamente, né, estavam compreendendo que existia ali algo que poderia transformar a vida deles. Então as pessoas elas queriam tocar em Jesus, elas queriam se aproximar de Jesus porque elas entendiam que existia algo diferente naquele homem, que quando elas tocavam, elas eram curadas. E é interessante se você ler lá em Atos no capítulo 10,
no versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder ou com virtude. Esse mesmo poder, essa mesma virtude que a mulher do fluxo de sangue desfrutou, que essas pessoas aqui em Mateus 14 estão desfrutando, que nós estamos lendo. Esse mesmo poder e essa mesma virtude. Aí ele diz: Deus ungiu Jesus com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, Deus ungiu Jesus para fazer o bem e curar, para desfazer as obras do diabo. Então, essa unção, esse poder curador estava sobre Jesus para desfazer as obras do diabo, para destruir as enfermidades. Mas você vê que existe algo conectado a essa unção. Primeiramente, nós vimos a mulher do fluxo de sangue. Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Nós vamos continuar aqui observando e nós vamos ver um princípio maravilhoso sobre essa questão de manifestar essa unção, né? Você vai ver, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 16, no capítulo 6. Vai lá comigo, por favor, para você acompanhar. Lucas 6. Vamos ver no versículo 17. Diz assim: e descendo com eles, parou em um lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém, da costa marítima de Tiro e Sidom. Olha o que diz o versículo 18. Os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eles eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía virtude, ou esse poder, ou essa unção para curar todos. Então você está vendo nessas três passagens que nós lemos, né? Da mulher do fluxo de sangue, depois Mateus capítulo 14 e agora Lucas 6. As pessoas envolvidas, elas foram saradas ou curadas por essa unção curadora do ministério de Jesus. Mas aí sempre estava conectado a algo muito importante do versículo 18 que nós acabamos de ler. As pessoas tinham vindo para o ouvir e serem curadas, ou o ouvirem e serem livres de tudo aquilo que eles estavam sofrendo ali. E é interessante a gente perceber, amados, que sempre, né, vai ter essa conexão. Enquanto eu estou ouvindo a palavra, o poder curador de Deus está se manifestando ao meu favor. Por quê? Hoje, fisicamente, nós não temos Jesus aqui na terra, mas nós temos a sua palavra. E ele e a sua palavra são um. Lá em João, no capítulo 1, diz que o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. Então, Jesus e a sua palavra são a mesma pessoa. Então, enquanto eu estou ouvindo a palavra, eu estou me expondo àquilo que lá em Atos 10, no cap 10:38, estava falando. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Então, Deus ungiu a sua palavra com o Espírito e com poder. E quando eu me exponho à palavra, eu estou recebendo essa virtude, esse poder curador que está entrando em contato com cada área do meu corpo, com tudo que estava fora de ordem. Sabe, você que está ouvindo essa palavra nesse momento, você está recebendo a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é a própria unção, que é a própria cura. Então, enquanto essa palavra está chegando até você, cura e saúde estão chegando para você. Saúde para o seu corpo, saúde para as suas emoções, saúde para a sua mente. Sabe, amados, nós temos visto tantas pessoas sofrendo nesse tempo, né? Não da doença em si, mas principalmente por causa do isolamento. E eu declaro em nome de Jesus essa palavra sarando você do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Que essa palavra livre você de toda depressão, de toda ansiedade, de todo síndrome do pânico. Essa palavra livrando você de medo, de angústias. Essa palavra, ela tem poder para transformar a nossa vida. Sabe, amados? Se ela transformou a vida dessa mulher, se ela transformou a vida dessas pessoas que se encontravam com Jesus, ela pode transformar a minha vida
e a sua vida, porque Deus não mudou, Deus não se arrependeu. Na verdade, essa palavra está disponível para mim e para você hoje. Agarra essa palavra, recebe dessa unção disponível para você hoje. Nós vamos continuar na nossa leitura aqui, meditando naquilo que nós estamos lendo, né? E eu queria que você visse comigo, por favor, lá em Lucas. Eu gosto demais dessa passagem aqui. Lucas, no capítulo 5, no versículo 17. Enquanto você abre lá, eu vou declarar algumas coisas para você. Essa palavra, enquanto ela está chegando até você, ela está te livrando de prisões, de medo, de circunstâncias, de você ficar aprisionado mesmo. Essa palavra que está chegando até você está livrando a sua mente, está livrando pessoas que tinham problemas mentais mesmo. Eu declaro em nome de Jesus essa palavra restabelecendo você completamente. Completamente. A unção de Deus que despedaça todo o jugo, restabelecendo você agora mesmo, em nome de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: Aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder ou a virtude do Senhor estava ali para curar. Eis que uns homens transportavam um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, veja que sempre tem uma multidão envolvida, né? Subiram no telhado e por entre as telhas baixaram a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo a fé deles, disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Olha só que maravilha. Para mim, esse texto é tão extraordinário, gente, porque ele expressa muitas coisas que, na minha imaginação, eu gosto de viajar, né? Quando eu leio essas histórias dos evangelhos, eu gosto de me colocar dentro dessas histórias. E eu gosto de imaginar como estava aquilo ali, né? Tava aquela loucura, a multidão e todo mundo dentro da casa e não cabia mais gente. E chegam esses 5 amigos, um paralítico e mais 4, carregando aquela maca. E quando eles se deparam com aquela situação, eita, Jesus está ali dentro, a nossa solução está ali dentro, mas está tudo lotado. Vamos desistir? Não, nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos nos encontrar com quem tem solução para nós. E sabe, amados, muitas pessoas, elas não recebem a sua cura porque elas desistem no meio do caminho. E uma das coisas mais importantes, você estudou ontem sobre como manter sua cura. Uma das coisas mais importantes sobre como manter a cura é a palavra perseverança. E esses 5 amigos perseveraram. Eles não desistiram, eles não olharam para a circunstância. Tem uma multidão, não tem por onde entrar, a porta é estreita, não vai caber a gente, não. Eles perseveraram até o fim, porque eles sabiam, a gente só sai daqui quando a gente receber a nossa resposta. Então, para mim e para você, precisa ser desse jeito. Eu só vou parar quando eu tiver a minha resposta. E, na verdade, quando você recebe a sua cura, ainda assim, você continua dando ações de graça, você continua perseverando, você continua declarando a palavra. Amém? Para você não perder aquilo que você recebeu. E aí vamos continuar, né, na nossa história aqui. Aí ele disse: Então, veio com a cama até o meio diante de Jesus. Os escribas e fariseus começaram a perguntar: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: Que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Claro que era muito mais fácil dizer: Perdoados estão os teus pecados, porque não é algo visível, não é algo que alguém está
podendo observar. Mas sabe o que Jesus estava relacionando ali? O mesmo poder que Deus tem para perdoar pecados é o mesmo poder que nos livra das nossas enfermidades. E sabe, amados, assim como nós cremos com o coração e confessamos com a boca a respeito da nossa salvação, lá em Romanos 10 diz isso, né? Nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca a respeito da salvação. Da mesma forma, nós recebemos a nossa cura. E aí ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para casa. E o que aconteceu? O paralítico olhou para ele mesmo e disse, Jesus, você não está vendo, eu sou paralítico. Não, amados, ele já tinha ido até ali, ele já tinha chegado até ali, os amigos dele já tinham descoberto o telhado, já estava tudo pronto, ele estava desejoso para receber aquela unção, aquele poder, aquela manifestação sobre o seu corpo. Quando Jesus lançou uma palavra sobre a palavra de Jesus, ele levantou-se diante deles, tomou a sua cama que estava deitada e foi para casa, glorificando a Deus. Aí o último versículo diz, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Sabe, dessa cura ter se manifestado, além do poder curador de Jesus estar ali presente para libertar esse homem, eu gosto sempre de pensar nesse final aí, diz, e todos ficaram maravilhados, glorificando a Deus. Veja, a cura glorifica a Deus, o milagre glorifica a Deus, a enfermidade não. Quando alguém está enfermo, você não diz glória a Deus por essa enfermidade. Não, pelo contrário. Mas quando a pessoa é curada, todos glorificam a Deus. Graças a Deus por essa cura. Graças a Deus por esse milagre. E a Bíblia diz que eles ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Então, amados, a unção de Deus está disponível para mim e para você, para nos atingir, para nos afetar, para curar o nosso corpo, mas também para que Deus seja glorificado através dessa manifestação, dessa cura. O poder de Deus está disponível para você, para te curar. Então, nós estávamos vendo lá em Lucas 6 que as pessoas estavam vindo para ouvirem e serem curadas, né? O ouvir, ele vem antes dessa cura. É por isso que nós temos feito essa palavra chegar até vocês, para que vocês possam ouvir e receberem aquilo que Deus manifesta para nós na sua palavra, né? Nós vamos, por favor, lá em Mateus no capítulo 8, Mateus no capítulo 8, no versículo 16, tá bom? Mateus 8, 16, diz assim, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Bom, nós vimos o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que dizia consigo mesma, se eu tocar na orla das suas vestes, ficarei curada. Então ela tomou uma atitude, foi até Jesus, porque ela dizia, se eu tocar, vou ser curada. Então, qual era a necessidade que ela tinha? Tocar, porque ela estava agindo conforme a sua fé. Aí nós vimos também aquelas pessoas que eram trazidas até Jesus para ouvirem e serem libertas por causa daquilo que estavam ouvindo. Nós vimos agora há pouco a história daquele paralítico que desceu do teto e se encontrou com Jesus, e por causa daquela palavra que Jesus disse, levanta, toma o teu leite e anda, ele foi curado. Em todas essas histórias, nós temos algumas semelhanças, mas nós temos algumas diferenças. A semelhança maior, o poder curador de Deus estava disponível para todos aqueles que chegam ou que se aproximam diante dele com o coração cheio de fé. Então, o poder de Deus, ele está agora mesmo disponível. A unção da cura está mesmo agora disponível em todos os hospitais, em todas as casas, em todos os lugares. Sabe? Deus, ele é onipresente. Então, se ele é onipresente, onde ele está, existe poder disponível para curar, existe poder disponível para realizar a sua obra. O poder de Deus está disponível em todos os lugares. Agora, a diferença é que a fé, ela é esse gatilho, ela é esse dispositivo que vai atrair esse poder curador para a manifestação dele no nosso corpo físico. E é isso que a gente vê na mulher do fluxo de sangue, é isso que a gente vê
por exemplo, nessa multidão que tinha vindo para ouvir e ser curado. E aí, em Mateus, no capítulo 8, nesse verso 16, a gente vê que pessoas eram trazidas, ou multidões eram trazidas até ele para, ouvindo a palavra, né? Jesus ele lançava a palavra e pela palavra os espíritos imundos eram expelidos e as curas eram manifestas no corpo daqueles que estavam enfermos. Isso significa dizer, amados, que enquanto nós estamos ouvindo a palavra, a unção, o poder que contém na palavra está disponível para nós. Então, nós podemos ouvir a palavra e despertar dentro de nós esse gatilho da fé, ou esse dispositivo, vamos chamar de interruptor da fé. Né? Nós sabemos para ligar ou desligar algum equipamento, nós precisamos desse interruptor. Então, a unção está lá, o poder está lá, mas para a gente despertar esse poder e ativar esse poder dentro de nós, existe esse dispositivo, esse gatilho, né, que nós podemos utilizar, que é a nossa fé. Então, quando Jesus lançava a palavra, essas pessoas eram curadas, essas pessoas recebiam essa libertação. Então, a fé ela ativa o poder e deverá haver poder disponível e fé disponível. Então, se eu estou ouvindo a palavra, e é tão maravilhoso a gente pensar que não existe desculpas para a gente não receber. Por quê? A fé ela vem pelo ouvir. Então, se a palavra está chegando até você e você está ouvindo, e já está disponível essa semente de fé para você. Então, a fé já está lá. Deus disponibiliza os meios para você receber dele mesmo. E a unção já está lá, porque Deus é onipresente. Onde quer que você esteja agora me ouvindo, o poder de Deus está aí para te curar. Basta você crer e receber esse poder. Se você quiser, você pode até colocar a mão onde você estava sentindo dor, ou onde você estava com algum problema, ou algum caroço, alguma hérnia. Você coloca a mão agora em cima dessa manifestação que o diabo estava querendo trazer contra a sua vida. E você, ouvindo a palavra, você diz: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor enviou a sua palavra, me curou e me livrou daquilo que era mortal. E eu recebo agora mesmo, pela fé, esse poder curador se manifestando no meu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. E sabe, amados, essa palavra, a Bíblia diz lá em Provérbios 4:20, que elas são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Enquanto você está ouvindo a palavra, você está recebendo vida e saúde. Então, quando as palavras estão chegando até você, esse poder está sendo disseminado também. É como a gente observa, por exemplo, um passarinho, né? Ele vai numa flor, um beija-flor, né? Vai lá, vai sugar o néctar da flor e ele vai se melar todinho daquele pólen. Aquele pólen, ele é a semente, né? Daquela flor ali. Só que aí ele vai se mela o rostinho todinho, o bico. Depois ele vai para outra flor. Veja, a flor não fez um esforço gigantesco. Como é que eu vou perpetuar essa vida que tem dentro de mim? Não, simplesmente aquela exposição. Às vezes o vento vem, dá naquela flor e leva todo o pólen, germina e frutifica aquelas flores ali. Então, enquanto a gente está ouvindo, é como esse vento carregado de sementes, vento carregado de vida, que está chegando até nós, está frutificando no nosso corpo, está florescendo dentro do nosso corpo, em cada célula do nosso corpo. Então, essa vida está se manifestando em favor de vocês. Amém? Cremos e por isso falamos, isso mesmo. Então, vamos continuar aqui. Eu quero que você lê comigo, lá em Marcos 8, a gente ainda continua aqui nos evangelhos, tá bom? Marcos 8, versículo 22, diz assim, a gente já está encerrando. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe os olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou se via alguma coisa.
E levantando os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, Jesus impôs as mãos sobre ele mais uma vez e o fez olhar para cima, e ele ficou completamente restaurado e viu a todos claramente. Veja, nós temos a mulher do fluxo de sangue, que ela foi e tocou em Jesus. Nós temos as multidões que vieram para ouvir e serem curadas. Nós temos aquele paralítico que desceu no meio, Jesus deu uma ordem, ele se levantou e foi curado. E agora nós temos essa pessoa aí que recebeu a imposição de mãos de Jesus. Veja, na primeira vez, ele começou a melhorar, ele começou a ver, só que ele começou a ver meio embaçado. Jesus foi lá e impôs as mãos novamente, e a vista dele ficou completamente restaurada. Então, existem vários métodos pelos quais você pode receber a sua cura. Infelizmente, hoje, eu não posso ir aí e impor as minhas mãos sobre você, porque nós estamos distantes. Mas eu posso te dizer, hoje, o método que você pode mesmo utilizar para você é ouvir e ser curado. Ou até mesmo você pode impor as mãos sobre o seu corpo, como eu estava dizendo, e receber a sua cura. Não é verdade? Mas eu quero encerrar essa ministração de hoje. Nós aprendemos algumas coisas sobre a unção, o poder curador de Deus que está disponível para nós. Eu queria encerrar orando com você, né? Que você possa, nesse momento, colocar mesmo a mão sobre a área que está com dor, que está com enfermidade. E eu vou declarar algumas palavras e você vai receber essa restauração completa, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por essa palavra que nós ouvimos, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é ungida para curar. Obrigado porque assim como foi, enquanto Jesus estava falando as palavras, as pessoas recebiam a cura por causa dessas palavras. Eu declaro em nome de Jesus para essas pessoas que estão ouvindo a gente agora, Pai. Que o teu poder toque elas do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro essa unção curadora disponível agora mesmo para elas, onde quer que elas estejam, Senhor. Obrigado porque você já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu declaro sobre eles cura completa do alto da cabeça à planta dos pés. Aquilo que você não conseguia fazer, você pode fazer agora mesmo, porque o poder curador de Deus já está disponível para você. Então, seja abençoado, tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus.